A partir do versículo 17, a palavra nos diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa e bendita palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, amado, bendito Pai, obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te louvarmos, bendizermos o teu nome, te adorarmos e ouvirmos a tua palavra, Senhor, aprendermos dela. Agradecemos por isso. Rogamos pelos irmãos que não estão aqui, que a tua graça seja com eles, que o Senhor esteja ensinando a cada um deles, pelo teu Santo Espírito, onde quer que estejam. E que, ó Pai, tu seja do teu agrado, que nós possamos te louvar e bendizer juntos, que aqueles que tu tens chamado nessa localidade, que tu nos reúna para juntos congregarmos, juntos glorificarmos o teu nome. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, por ocasião deste sermão, não eram apenas os discípulos que estavam ouvindo, né? O capítulo 5, se a gente quiser rever no início, diz que eram multidões que estavam ouvindo o que Jesus tinha para dizer, né? O versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, apesar de ter uma multidão ali para ouvir Jesus, né, alguns se aproximaram. Esses que se aproximaram dele foram os seus discípulos, e era para eles que Jesus estava trazendo aquelas palavras. Apesar de ter muita gente ouvindo, mas o objetivo específico de Jesus era ensinar aos seus discípulos e não às multidões, porque ele sabia que daqueles a maioria não ia dar lugar aos seus ensinamentos, não iria acolher os seus ensinamentos, mas os seus discípulos, esses iriam acolher, e era a esses que Jesus estava dirigindo as suas palavras, nesse sermão que a gente chama de Sermão do Monte. O primeiro ensinamento e a primeira aplicação que podemos extrair daqui é que se você se aproximou de Cristo e se você se distingue da multidão sendo discípulo de Jesus, esses ensinamentos são para você, certo? Portanto, preste muita atenção para o que o Senhor lhe diz e se esforce para obedecer aquilo que Jesus ensina. O mestre não começa fazendo exigências como era o costume dos escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram as pessoas que ensinavam naquela época, né?
E eles faziam muitas exigências para aqueles que se aproximavam do templo, para aqueles que adentravam o templo, para aqueles que queriam saber a respeito de Deus. Eles faziam muitas exigências. Mas Jesus não começa as palavras dele fazendo exigências. Por sinal, hoje nós temos uma certa aversão aos escribas e aos fariseus, né? Achamos que eles não eram pessoas benquistas, né? Mas a verdade não era bem essa, né? Nós temos uma certa aversão porque os profetas, João Batista e o próprio Jesus denunciou algumas coisas erradas que alguns escribas e fariseus faziam. Não eram todos os escribas e fariseus que agiam de forma errada. Pelo contrário, alguns escribas e fariseus se converteram, foram convertidos a Cristo, aceitaram os ensinamentos de Cristo. Mas tinha alguns que precisavam ser denunciados, certo? Então, naquela época, eles na realidade eram o que tinha de melhor na religião judaica. Os escribas e os fariseus eram o que havia de melhor na religião judaica. Os escribas eram os responsáveis pela palavra de Deus. O ofício deles era esse, era se encarregar da palavra de Deus. Eles escreviam, eles copiavam, eles passavam adiante, faziam com que a palavra de Deus chegasse aonde houvesse um judeu. Os judeus eles não viviam só em Israel, eles estavam espalhados em vários cantos do mundo daquela época. E onde havia um judeu, os escribas eles faziam questão de que a palavra de Deus estivesse ali com eles. Então eles copiavam a palavra de Deus com muito zelo e distribuíam para que as pessoas pudessem ler, pudessem saber o que Deus queria de cada um de nós e assim pudessem obedecer. Os fariseus, por sua vez, se autodenominavam separatistas. Aliás, a palavra fariseu significa separados, certo? E eles se autodenominavam separados. Eles queriam realmente ser separados, mas não queriam ser separados porque eles se achavam melhor do que os outros. Eles queriam ser separados no sentido de se dedicar mais a Deus. Eles faziam questão de se dedicar muito ao Senhor, né? É certo que alguns deles se perderam nisso. É certo que alguns deles faziam isso para serem vistos pelos homens e não para agradarem a Deus. Era mais para agradar a si mesmo. Mas, a princípio, o que eles queriam era agradar a Deus. Eles queriam se distinguir em santidade. E era assim que eram vistos e elogiados. Eles eram elogiados como homens santos. O problema disso é que eles recebiam a recompensa por sua santidade, por sua falsa santidade, aqui mesmo, né? Essa recompensa eram os elogios que eles recebiam dos homens. Percebemos então que as pessoas da época deste sermão tinham um alto conceito acerca dos escribas e fariseus, né? Então, quando Jesus diz lá no versículo 20 que se a nossa justiça, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Com certeza essas palavras assustaram a muita gente. Por quê? Eles achavam que os escribas e os fariseus eram o top de linha. E Jesus disse: vocês devem ser melhores e muito. A justiça de vocês deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então as pessoas devem ter pensado assim. Então isso é impossível, porque se os escribas e fariseus já são santos, como é que nós vamos ser mais santos do que eles? Como é que nós vamos fazer melhor do que eles, né? E aí, irmãos, isso que a gente queria mostrar hoje à noite, que
há possibilidade para isso. E a possibilidade quem nos deu foi o próprio Jesus, né? Para Jesus, os escribas e fariseus, pelo menos alguns dos que ele conhecia, não eram tão santos como alguns achavam, né? Para Jesus, eles estavam longe de terem a graça que eu e que você recebemos. Jesus começa o sermão do monte dizendo que eu e você somos o quê? Somos bem-aventurados. Não são as primeiras palavras? Bem-aventurados sois. E aí ele fala de várias bem-aventuranças. Então ele começa dizendo que nós somos bem-aventurados. Ele mostra o que recebemos por estarmos nele. Ele diz que por causa da capacitação que recebemos, nós é que somos verdadeiramente sal e verdadeiramente luz, e não os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para que alguém se convertesse. Eles rodeavam o mar e a terra para que alguém se convertesse. E quando isso acontecia, eles tornavam essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que eles próprios. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, lá no capítulo 23, versículo 15 de Mateus. Aliás, o capítulo 23 quase todo é Jesus denunciando a falsa religiosidade dos escribas e fariseus. Ou seja, os escribas e fariseus, eles eram propagadores de trevas, ainda que se achassem santos. Claro que não eram todos, como eu já disse, mas infelizmente parece que a grande maioria deles era assim. Então, a você que é bem-aventurado, a você que é sal, a você que é luz, Jesus agora diz como é que você deve agir, certo? E ele começa dizendo como é que a gente deve agir a partir do versículo 17. Então a primeira coisa que a gente pode destacar é o próprio versículo 17, quando ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus está dizendo que não veio para deixar a lei de lado, não. Ele veio para cumprir a lei, certo? E aí a primeira coisa que ele nos chama a fazer é cumprir essa lei também. Cumprir a palavra de Deus assim como ele cumpriu. Ele veio para ser exemplo para a gente, né, de cumprimento da palavra de Deus. Nós vamos conseguir isso, cumprir toda a palavra de Deus? Não vamos, irmãos. Infelizmente, enquanto a gente estiver nessa terra, nesse corpo, nós não vamos conseguir cumprir toda a palavra de Deus. Mas enquanto houver terra e céu, essa deve ser a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para isso, para obedecer a palavra de Deus, certo? Não podemos ficar descuidados, né? Naquela de dizer assim: eu não vou conseguir cumprir mesmo toda a palavra de Deus, então eu vou ficar aqui quieto no meu canto. Não, pelo contrário, aí é que eu devo me esforçar, certo? Eu não vou conseguir cumprir toda a palavra de Deus, porque só quem conseguiu cumprir foi Jesus. Mas a palavra de Deus diz que eu devo querer ser parecido com Ele, devo querer obedecer, devo querer seguir o ensinamento dele. A lei, irmãos, a palavra de Deus não muda em nada, não vai mudar em nada, certo? Nós sabemos que nós vivemos na graça, né? Nós fomos chamados a viver na graça. Mas a graça não exclui a lei. A graça nos leva a cumprir a lei. A graça é que nós fomos capacitados por Deus a cumprir essa lei, né? Que ninguém conseguiu cumprir no Antigo Testamento. E que nós também não vamos conseguir cumprir toda agora. Mas nós recebemos a graça para fazer isso, para cumprir ao máximo a palavra de Deus. E não somente cumprir, mas também ensinar.
né? Aqui Jesus diz que até que o céu e a terra passam, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, certo? Então, o mínimo da lei, Deus dá importância a esse mínimo, né? Quando ele diz um i ou um tio, é porque eram os menores sinais gráficos lá da língua hebraica. Até hoje ainda são os menores sinais gráficos, o i e o tio, né? O tio chamado de iode, é o que em português a gente chama de apóstrofo. Se a gente fosse parafrasear para o nosso português, né, quais são os menores símbolos que a gente tem de grafia na nossa língua portuguesa? Eu acho que é o ponto final, né? Qualquer pinguim que você faça ali é o ponto final, né? E o L minúsculo, né? Porque o L você pode representar o L só através de um traço, né? Então acho que são os menores símbolos gráficos do nosso português. E aí Jesus está dizendo isso, certo? Que nada vai passar da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, cabe a nós obedecermos cada uma das menores coisas que sejam da lei. A lei não vai mudar. Alguém pode objetar assim, dizendo isso. Sim, mas nós estamos debaixo, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Na realidade, nós estamos debaixo das duas coisas, da lei e da graça, né? Lei e graça não se anulam. A lei, ela existe e ela deve ser cumprida, deve ser obedecida à medida que somos agraciados pelo sacrifício de Jesus. À medida que passamos pelo novo nascimento, isso nos capacita a sermos obedientes, a cumprirmos a lei. A segunda coisa é que Deus não terá por inocente quem entender erroneamente a sua palavra e não tiver a humildade de aceitar o ensinamento dos apóstolos. Uma coisa é eu ler a palavra de Deus e não entender direito e ter a humildade de, quando alguém que ensina a palavra esclarecer a dúvida, eu aceitar aquele ensinamento. Mas tem gente que prefere ficar pensando do jeito que já pensava. Não, eu entendo assim e é assim que eu vou viver pensando, né? Mas se esse ensinamento, irmã, não for o ensinamento dos apóstolos, porque o que é que Atos diz? Que a igreja ela perseverava unânime em quê? Na oração e na doutrina dos apóstolos, certo? Os ensinamentos que temos aqui na palavra de Deus, esses devem ser obedecidos, certo? E se o meu pensamento, a minha forma de entender a palavra de Deus não está de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, então eu devo ter a humildade de reconhecer que eu estou errado e passar a obedecer, certo? Então temos que ter o cuidado de entender da maneira certa e ensinar da maneira certa, porque entender da maneira errada e ensinar dessa maneira é muito ruim para nós enquanto cristãos, e nós vamos estar fazendo mal àqueles que forem ensinados por nós. Percebamos aqui que Jesus não está falando de uma pessoa que não conhece a Deus, ou de uma pessoa apóstata, de uma pessoa que é apostatou da fé, de alguém que rejeita por completo os ensinamentos da palavra. Ele está falando, ele está dizendo que se eu e você, que somos bem-aventurados, somos sal e luz, se nós desobedecermos a um único mandamento, por menor que seja, e ainda por cima o ensinarmos errados, seremos menores no reino dos céus, certo? Quando ele diz, no versículo 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, certo?
Aqueles que são desobedientes, aqueles que são apóstatas, aqueles que rejeitam a fé, eles não vão entrar no reino de Deus, não, certo? Então ele não tem como ser chamado de menor no reino de Deus. Menor ou maior no reino de Deus é quem está no reino de Deus. Então ele não está falando para as multidões, ele está falando para nós, está falando para mim e para você, certo? Quando é que eu vou ser considerado menor? Quando é que eu vou ser considerado maior no reino dos céus? Vamos adiante. Desobedecer aqui pode não significar apenas a quebra de uma regra, mas pode significar abster-se de fazer o que deve ser feito. Um exemplo. Por exemplo, você pode dizer assim: eu não minto, eu não gosto de mentira. Mas, no entanto, quando você vê a mentira, vê alguém mentindo, você não denuncia a mentira. Está errado, certo? Então você está se abstendo de fazer o que é certo. Você mesmo não mente, mas você não se importa que as pessoas aí mintam, certo? E nós devemos nos importar, certo? Você diz assim: eu não sou injusto, eu procuro ser justo em todas as coisas, mas no entanto você não se posiciona em meio à injustiça. Está errado, certo? Se eu sou justo, eu devo procurar promover a justiça, não somente sendo justo, mas denunciando a injustiça. Vejamos que Jesus está falando de menor no reino dos céus. Portanto, ele está falando de alguém que pertence ao reino. Ele está falando de nós. A terceira coisa que destacamos aqui é que nós devemos praticar, obedecer a todos os mandamentos e ensinar. É o restante do versículo 19. Aquele, porém, que observar e ensinar, observar no sentido de praticar. Aquele, porém, que praticar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. A questão não é que vamos fazer isso para sermos chamados de grandes, ou não fazermos, nos conformando em ser chamado de pequeno, não. A questão não é essa. Mesmo porque, provavelmente, o que está em jogo aqui não é uma questão de hierarquia, mas uma questão de verdadeira santidade. Os escribas e fariseus é que se preocupavam com a hierarquia, de saber quem era maior, de saber quem era menor. E Jesus quer nos mostrar quem realmente é considerado grande ou pequeno aos olhos dele, e não aos olhos dos homens, né? Os escribas e os fariseus, eles eram considerados grandes aos olhos das demais pessoas, e eles se orgulhavam com isso, né? Eles se orgulhavam tanto a ponto de chegar no templo e ter coragem de orar, dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque não sou como esse publicano. Tinham coragem de fazer isso, né? Eu não sou como os demais homens pecadores. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eles tinham muito essa questão de menor e maior, né? De querer ser considerado grande aos olhos dos homens. Mas Jesus está chamando a nossa atenção, não no sentido de uma hierarquia, dizendo que no céu vai haver pessoas que vão ser chamadas de menores, pessoas que vão ser chamadas de maiores ou de grandes. O que Jesus está dizendo é que isso que os escribas e os fariseus davam tanto valor, isso não tem importância, certo? Não tem importância da gente ser chamado grande ou pequeno aos olhos dos homens. O que tem importância é a gente ser chamado de grande ou pequeno aos olhos de Deus. Ser chamado pequeno aos olhos de Deus significa dizer que nós estamos precisando nos santificar mais, né? E sermos chamados de grandes vai ser difícil a gente ser chamado de grande aos olhos de Deus.
Porque mesmo depois de fazer tudo, nós devemos ser considerados o quê? Nos considerar como servos inúteis, né? Então, não devemos ficar preocupados, irmãos, com essa questão de querer aparecer, de querer ser visto como grande, como maior, certo? Porque essas coisas ficam aqui mesmo na terra, né? O importante é a gente querer ser bem visto aos olhos de Deus. Ou seja, nós somos chamados para cumprir a lei como Jesus cumpriu. Fomos chamados para vivermos de forma que glorifique a Deus e não a nós mesmos. Porque se o nosso modo de vida não exceder em muito ao dos escribas e fariseus, se nós formos crentes só de fachada e não de fato e de verdade, se nosso intuito for somente receber elogios, distinções, receber a atenção, né, querer os primeiros lugares, não entraremos no reino dos céus. Ou seja, isso é Jesus está dizendo, né, versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, não vai ser nem chamado de menor no reino dos céus, não vai entrar de jeito nenhum, né? Então, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, no sentido de não querermos glória para nós mesmos, e sim querermos glória para Deus, irmãos, nós não vamos nem ser chamados de menores, nós não vamos nem entrar, porque o crente não tem como alvo, ou não deve ter como alvo de vida, ser bajulado pelos homens, e sim ser santo. Quem procura elogios para si mesmo, né, no exercício da sua santidade, nunca foi bem-aventurado, muito menos é sal e muito menos é luz. Mas eu quero que a gente lembre de uma coisa, né? Como eu disse, Jesus não começa o sermão fazendo exigências, ele começa dizendo quem nós somos. Isso é muito importante, a gente lembrar, a gente saber de quem nós somos, né? É possível cumprir a palavra de Deus? É possível ser obediente? É possível ser santo? É sim, porque Ele nos capacitou a isso. O sacrifício de Jesus foi eficaz em nossas vidas nesse sentido, né? E Ele começa dizendo que nós somos bem-aventurados. Por sermos bem-aventurados, nós podemos ser sal e nós podemos ser luz. Então, que isso não saia da nossa cabeça, né? Que nós somos bem-aventurados, somos sal e somos luz. Por isso, nós somos capacitados pelo próprio Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, para sermos santos. E santos, independente do que a gente receba em troca aqui nessa terra. Pode ser que a nossa santidade, o nosso sacrifício, só traga para nós apedrejamento, né? Mas ainda que seja assim, que a gente lembre que o nosso galardão está no céu, e que importa ser visto como grande aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Somos chamados e capacitados para obedecer. Por isso, nos santifiquemos a cada dia, pratiquemos a palavra de Deus, e não somente pratiquemos, mas também ensinemos a palavra de Deus, né? Amém. Devemos praticar e ensinar os mandamentos do Senhor, que Ele nos ajude a cada dia nisso, a colocarmos em prática a sua palavra. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos orar, encerrando.